nós vamos encerrar essa parte, vai ficar faltando só os dois últimos conteúdos teóricos para nós encerrarmos a nossa disciplina, que será músculo e sistema reprodutor. Eu achei, já sabia onde tá. Turma, então só recapitulando, estão me escutando? Todo mundo tranquilo, gente? Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Ótimo, show. Tudo bem, professor? E aí, turma, só recapitulando, né, que nós falamos um pouco na aula anterior sobre tecido ósseo, sobre matriz óssea, como a formação do osso, algumas classificações do tecido ósseo, alguns formatos do osso. Falamos também sobre as células que envolvem a formação do osso, da matriz óssea, né, osteoblasto, osteócito, osteoclastos e suas funções. E paramos na nossa aula anterior, nós paramos em ossificação, né? Que a ossificação, de certo modo, é a construção, é a formação do osso. E aí, de certo modo, eu falei para vocês que tem dois tipos de ossificação, né? Que é a ossificação intamembranosa, tá? E a ossificação endocondral. E aí eu falei um pouco mais para vocês sobre essa ossificação intamembranosa, né? E comentei um pouco sobre isso para vocês. Gente, de certo modo, para vocês compreenderem um pouco, a ossificação intamembranosa e a ossificação endocondral, elas se diferenciam um pouco. Em que sentido? Em quais tipos de ossos que, de certo modo, participa essa ossificação? Olha só, geralmente, quando nós pensamos em ossificação intamembranosa, é muito comum acontecer em ossos chatos ou laminados, principalmente naqueles ossos, turmas, que estão associados ao crânio, por exemplo, tá? Já a ossificação endocondral, ela já está associado a um osso mais longo, tá? Um osso curto e osso longo, tá? Como, por exemplo, o fêmur. Turma, às vezes eu vou parar um pouquinho, porque acaba aparecendo os alunos para eu adicionar, tá? Aí eu preciso parar um pouco para fazer essa adição desses alunos. Tá, e aí, pensando, né, na ossificação intamembranosa que eu comentei para vocês, pensando nessa ossificação intamembranosa, eu posso trazer aí para vocês, né, que de certo modo acontece principalmente em ossos chatos ou laminados, né? Então, quando a gente fala ossos chatos, são ossos que de certo modo você consegue perceber que ele é mais fino, que parece mais um pouco de uma lâmina, como também ele é mais côncavo, tá? Mais oval. E aí, um exemplo, turma, de ossificação intamembranosa que acontece muito é a ossificação que acontece aí na fontanela, tá? Essa fontanela é o que nós conhecemos como moleira, né? Moleira, que é muito conhecida aí, dado, né, no interior. As pessoas mais velhas falam muito, cuidado com a moleira do menino, da criança, porque quando a criança, quando é recém-nascido, quando a criança está em desenvolvimento, gente, os ossos do crânio, eles não estão totalmente vedados, eles não estão totalmente ossificados, e isso acontece com o tempo. Por que nós não podemos nascer, por exemplo, gente, com o crânio basicamente feito, totalmente ossificado? Primeiro ponto, na hora de passar no canal vaginal. Gente, imagine só um crânio totalmente rígido passando no canal vaginal. Consequentemente, a mulher vai sofrer e a criança também vai. Pode ter pressão sobre esse crânio, né? E aí, consequentemente, é interessante nós compreendermos que como existe aí, de certo modo, turma, não tem essa ossificação propriamente dito, né? De certo modo, deixa o crânio um pouco mais o quê? Flexível, tá? Deixa o crânio, de certo modo, aí mais maleável para que aconteça esse processo. E aí, turma, outro ponto também, que, por exemplo, no crânio não está totalmente ossificado, e sim tem essa membrana que depois vai ossificar, tá?
O que é essa fontanela? A fontanela, gente, é a parte da membrana conjuntiva que não sofreu ossificação, para constituir depois o endósteo e o periósteo, que nós até conversamos já, que seria aquela camada interna e externa do osso. Mas outro motivo que favorece, por exemplo, que o crânio não fique ossificado ao nascer ou quando está desenvolvendo a criança, gente. Porque lembra, gente, que o cérebro ele ainda vai expandir, o cérebro ele ainda vai crescer. Imagine só você aí com um crânio já totalmente formado, né, ossificado, consequentemente vai acontecer o quê? O cérebro não vai ter tamanho, o cérebro não vai ter espaço para o crescimento. Por isso que, de antemão, essa membrana, esse tecido conjuntivo, ele fica aí entre algumas lâminas, entre alguns ossos. Professor, mas o senhor sabe dizer se já tem o crânio todo ossificado já? Não entendi. Pode falar novamente? Falhou. Alguém fez uma pergunta, só que na pergunta não saiu direito. Pode falar novamente? Não escutei. E professor, deixa eu lhe perguntar só uma coisa, só para o senhor me falar aqui, porque eu estou anotando, essa ossificação intramembranosa, ela acontece principalmente nos ossos chatos e o outro eu esqueci. Laminados. Laminados, né? Ok. Isso. E a ossificação endocondral, que é a próxima que eu vou mostrar para vocês, já acontece em osso curto e osso longo, tá? E o próprio nome, Priscila, que já diz, né? Ossificação intramembranosa, ou seja, a ossificação ela acontece a partir de uma membrana, tá? E aí um exemplo bem clássico que eu estou trazendo aqui para vocês é a famosa moleira, né? Que é essa região que fica geralmente bem na testa, um pouco mais superior para o rumo da cabeça, tá? Que ainda está ossificando. E aí tem dois motivos de não já nascermos ossificado. O primeiro é a passagem do bebê pelo canal vaginal, e o segundo é porque o cérebro ele se expande. Se eu já tenho um crânio formado, o cérebro não vai conseguir se expandir. O cérebro não vai conseguir crescer, tá? Inclusive, turma, essa história de moleira no interior é uma problemática, né? A criança não pode pegar na moleira, não pode botar lá. Oi. Mas o nome é esse mesmo, tá certo? Tá correto, moleira? Popularmente sim, Leilane. Popularmente sim, mas o nome científico é chamado de fontanela, que é essa amarelinha aqui, ó. Fontanela. Tá? Porque no interior, realmente, meu Deus do céu, tem que usar touca, não pode sair no vento durante os primeiros 7 dias, Não pode usar, por exemplo, lacinho, né? As faixinhas. Porque na hora de banhar, a criança tem que ter muito cuidado. Nossa, é muita coisa. Inclusive, Leilane, é muito comum, por exemplo, gente, é um perigo quando a criança ela começa a engatinhar, a rolar na cama, por exemplo, deixar a criança só em cima da cama, porque há uma probabilidade muito grande de uma queda e se bater a cabeça, pode romper essa fontanela, essa moleira e ter traumatismo craniano e a criança literalmente não sobreviver, viu? Então, assim, de certo modo, a gente tem que ter esse cuidado porque é mais flexível. A cabeça, né, o crânio em si, ele está ossificando basicamente, mas isso vai demorar ainda um longo período de tempo por causa do crescimento e da expansão, literalmente, do cérebro, tá? Então, gente, só para recapitular rapidamente para vocês, o que seria essa ossificação intermembranosa? Eu até pedi para vocês, gente, ler um pouco o livro, ler algum material para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa ossificação intermembranosa. Mas só recapitulando um pouco para vocês, tá? A ossificação intermembranosa, né, geralmente acontece entre ossos chatos e laminados, a exemplo no crânio, tá? Essa ossificação
geralmente acontece no interior de uma membrana de um tecido conjuntivo, ou seja, para ocorrer a ossificação, a formação desse osso associada a uma calcificação, isso acontece no interior dessa membrana, onde vai ter, ou seja, começa do centro para as extremidades. Ou seja, gente, existe o que nós chamamos de centro de ossificação primária, tá? Só um momento. Centro de ossificação primária, tá? E como é que acontece isso? Geralmente, gente, acontece a partir de células mesenquimais, que eu até falei para vocês que essas células mesenquimais, elas são células que são chamadas de células pluripotentes, que dão origem e se diferenciam em vários tipos de células. A pensar nessa ossificação, essas células mesenquimais, elas dão origem aos osteoblastos. Lembra que os osteoblastos, gente, é aquela célula responsável por reparar o tecido, por formar o osso, tá? E consequentemente, esses osteoblastos, eles sintetizam substâncias, né, osteoides, e que vai sintetizar aquela matriz óssea, tá? Consequentemente, essa matriz óssea ela vai mineralizar. Lembrando que quando a gente fala que vai mineralizar, significa que vai vir sais minerais, né? E, consequentemente, vai dar origem aos osteócitos, que ficam mais na região interna da matriz óssea, tá? E aí, nesse sentido, esse centro de ossificação, né, começa a formar também tecido conjuntivo, e nisso vai começar a formar o osso. Dependendo do tipo do osso, vai formar aí o osso esponjoso, tá? Que esse osso esponjoso vai ter aqueles trabéculos que vai entrar os vasos, por exemplo, sanguíneo, tá? Formando a medula óssea, por exemplo, e dependendo da situação, esse tecido conjuntivo que não sofre ossificação vai dar origem ao endósteo e o periósteo, né? Lembrando que são as membranas interna, endósteo, e externa, periósteo. E aí, turma, nesse sentido, nós vamos falar agora sobre o outro tipo de ossificação, né? Que é a ossificação endocondral. Que essa ossificação endocondral, turma, de certo modo, já acontece em ossos curtos, tá? E em ossos longos. E aí, pensando um pouco dentro dessa característica dessa ossificação endocondral, é bom nós entendermos o quê? Que geralmente, turma, essa ossificação endocondral, ela acontece a partir de uma cartilagem chamada cartilagem hialina, que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Então, já vai pensando na diferença aí. Ossificação intamembranosa acontece a partir de um tecido conjuntivo. A ossificação endocondral já acontece a partir da cartilagem hialina, tá? E essa cartilagem hialina está no esqueleto, está sobre o esqueleto que vai formar o tecido ósseo, tá? Esse tipo de ossificação, turma, que é o endocondral, é o responsável básico pela constituição dos ossos, tanto curto quanto longo, como eu falei para vocês, e, de certo modo, existe um centro primário que leva à ossificação endocondral. Lembrando, gente, que o centro primário da ossificação intamembranosa é interna, tá? É interna. Enquanto a ossificação endocondral já está mais na região externa. Então, é como se a ossificação acontecesse de fora para dentro. E, geralmente, essa ossificação acontece a partir de células chamadas condrócitos, tá? Que essas células condrócitas elas vão se multiplicar e, consequentemente, vai produzir muito colágeno do tipo 2, tá? Vai produzir muito colágeno do tipo 2. Oi, Priscila, fica à vontade. Professor, me tire só uma dúvida. Essa ossificação endocondral é tipo assim, quando ocorre uma fratura, não sei, só me tira essa dúvida. Ocorre a fratura e vem aquele calo, né? O calo mole, que é para fazer a ossificação depois, né? Futura, seria isso ou não tem nada a ver? Na verdade, eu não vou dizer que não tem nada a ver, porque vai depender da característica e do local.
O que tem que colocar na cabeça, Priscila, é o seguinte: a ossificação endocondral, ela participa, sim, da restauração, da calcificação, do reparo ósseo. Mas o que tem que entender é, a partir de que ponto ela inicia? Ela inicia a partir de uma cartilagem hialina. Então, se a lesão, se a fratura ou o problema foi num osso, que próximo a esse osso tem uma cartilagem hialina, e essa cartilagem hialina sofreu também essa lesão, isso vai ser uma ossificação endocondral. Um exemplo, vamos imaginar que a cabeça do fêmur, como o povo fala, né? Que é a parte da epífise, tá? A cabeça do fêmur sofre uma lesão, uma fratura. Nessa cabeça do fêmur, como está próxima à articulação, tem cartilagem hialina. Como tem cartilagem hialina, o que vai acontecer? Vai levar à formação do osso a partir dessa cartilagem hialina. Enquanto... E, professor, essa cartilagem ela é produzida só onde tem articulações? Não. Ela é produzida em vários locais, não somente nas articulações, mas basicamente as articulações é constituído de cartilagem hialina, mas não é só lá que se encontra. Professor, perfeito. Eu amei a explicação aqui. Tirou todas as minhas dúvidas. E aí, só para finalizar, a intamembranosa acontece a partir de um tecido conjuntivo. Então, é muito simples de nós tentar compreender essa diferença das duas. A hialina envolveu hialina endocondral. Envolveu o tecido conjuntivo é intamembranosa. Aonde é que eu vou encontrar mais tecido conjuntivo para ter essa ossificação intamembranosa? Ossos chatos e laminados. Onde é que eu vou encontrar mais cartilagem hialina para ter ossificação endocondral? Osso curto e osso longo. Até pelo próprio tipo de lesão que envolve o osso, consequentemente eu já posso ter ideia. Opa, esse osso é curto, esse osso é longo. Então vai ser ossificação endocondral. E aí, outra diferença. Geralmente a ossificação endocondral é de fora para dentro. Oi, Ariadne. Professor, em relação a essa cartilagem hialina, locais que têm a presença dessa cartilagem, ela se recuperam mais rapidamente ou não? Se recuperam no mesmo tempo? Não necessariamente a cartilagem hialina ela vai favorecer essa característica de reparo mais rápido ou não, tá? A cartilagem, de certo modo, ela não vou dizer que ela só serve, porque ela é super importante, né? Mas a cartilagem, de certo modo, ela é responsável aí pelo crescimento do osso, ela é responsável aí da flexibilidade daqueles ossos muito rígidos, tá? Vou dar um exemplo, gente. O nariz é cartilagem hialina, tá? O nariz, a traqueia, os anéis que faz a traqueia, que é o túbulo onde passa o ar, os brônquios, a parte ventrais das costelas, tudo é cartilagem hialina. O que acontece, gente, eu não sei, deixa eu ver se eu tenho uma imagem bem aqui. Só para vocês entenderem, é como se a cartilagem, turma, hialina, olha só, é como se fosse um revestimento protetor, tá? É toda essa camada aqui, turma, ó, que vocês estão observando. Isso daqui seria a cartilagem hialina, tá? O que acontece? Como a cartilagem hialina ela ajuda no crescimento ósseo, se tem mais cartilagem hialina, consequentemente melhor esse crescimento, tá? Só que essa cartilagem tem desgaste, com o passar do tempo, consequentemente a gente tem uma diminuição dessas cartilagens, tá? Oi, Danilo. Professor, boa noite. Boa noite. Cheguei atrasado, não sei necessariamente se eu falo sobre isso, mas eu tenho uma dúvida sobre ossificação endocondral. Tipo assim, no local onde vai crescer o osso, por exemplo, lá fica, no caso, vai ocorrer uma reação química, na verdade, uma mensagem química específica para que as células, por exemplo, elas se juntem naquele local, por palavreado mesmo, se juntem no mesenquima e daí elas vão desenvolver em condroblastos. A minha dúvida é referente a isso, os condroblastos,
que a partir deles que vai se desenvolver, por exemplo, essa ossificação endocondral. Por exemplo, a partir desse modelo, é o Dendroblastos que faz o modelo de cartilagem. Você está perguntando se os condrócitos, é isso? Que leva a esse modelo? Não, condroblastos. São eles que fazem esse modelo de cartilagem para que depois ocorra a ossificação endocondral. Isso mesmo, perfeitamente, Danilo. Entrou condrócitos ou condroblastos, como pode ser chamado também, significa que tem a participação de células que estão associadas à cartilagem. Então, eu já sei que vai ter uma ossificação endocondral. O tipo de célula participante pode influenciar o tipo de ossificação. Por quê? Porque dependendo do tipo do osso, nós vamos ter essa participação aí ou não. Então, no caso, é bem específica, né? Então, a participação Dos condrócitos, dos condroblastos. Professor, Isso mesmo. quais são, no caso, as partes em que ocorre mais a participação deles no nosso corpo? Osso curto e osso longo. Então, todo osso curto e todo osso longo, a ossificação vai ter a participação dos condrócitos. Porque esses ossos curtos e esses ossos longos, de certo modo, vão ter cartilagem hialina, que é onde tem os condrócitos, onde vai ter a presença dos condroblastos. Então, no caso, na nossa orelha, por exemplo, na cartilagem da orelha, do nariz, eles não possuem, ou eles estão lá, presentes. Eles estão lá, só que não vai levar à formação de osso. Porque, de certo modo, vai levar à formação da cartilagem, mas não vai levar à formação de osso. Porque não tem osso nessa região. Né? Nós temos aqui o septo, que é um osso laminar, né, de certo modo, mas essa região aqui, não. Então, vai ter, mas não vai levar à formação dos ossos. Porque não é região para ter osso. Isso, no caso, tem a ver, por exemplo, com a presença do pericôndrio ou não? Da não formação, da ossificação, por exemplo, nessas partes do nariz, da orelha. Possivelmente um dos motivos é porque preenche-se mais de cartilagem do que de osso mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma matriz óssea. Se nós temos um formato e esse formato ele não tem osso, ele não tem uma matriz óssea inicial. Então, ali jamais é para ter osso. Então, por exemplo, quando você pega... Só um momento. Quando você pega, por exemplo, aqui nessa, a gente vamos dizer na ponta do nariz. A ponta do nariz é só cartilagem. Por que não tem osso, mesmo que tenha cartilagem hialina, mesmo que tenha condrócito? Por que não tem osso? Porque não tem uma matriz óssea inicial. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Turma. Professor, eu achei uma imagem na internet, eu não sei se ela está correta, eu vou tentar mandar ela no Telegram, que, pelo que eu estou vendo aqui, no caso, essa membrana, ela vai, no caso, a cartilagem, membrana não, a cartilagem, ela vai se dissipando, né? Ao desenvolver do osso, ela vai se dissipando para as extremidades? Seria isso ou não? Isso mesmo, é isso mesmo. Eu não vou dizer a palavra consumir, porque não é isso que acontece, mas na verdade é substituição, é a palavra melhor, tá? Gente, antes de terminar a explicação, alguém mexeu aí, mexeu nos slides que sumiu. Vou colocar aqui de novo, tá? Turma, então assim, é a cartilagem que é substituída e a membrana que é substituída, tá? Então, com o passar do tempo, tanto a membrana como a cartilagem hialina vai sendo substituída pela ossificação. Vou voltar de novo aqui os slides, só um momento. Enquanto carrega os slides, vou pegar aqui uma água.
Turma, tá carregando aqui os slides, tá? Ficou lento agora. Ainda carregando aqui os slides, turma, só um momento. Pode falar, Luiz. Professor, Oi. na questão da ossificação, quando, por exemplo, ocorre uma fratura nas epífises e na diáfise, a ossificação acontece da mesma maneira ou tem alguma diferença? De certo modo, acontece da mesma maneira, tá? Não tem diferença, assim, da posição. Geralmente, o tipo de fratura pode influenciar no que a gente pensa de como vai ter a ossificação, né? Até falei em aulas anteriores, Luiz, por exemplo, quando se tem uma fratura e essa fratura ela tem uma perda óssea, né, desse osso, aí muitas vezes vai precisar utilizar alargador, tá? Para apoiar e ajudar nesse crescimento osso. Mas, de certa maneira, o mecanismo de ossificação vai ser a mesma, tá? Aí, lembrando que, dependendo da localização, pode ser que sofra aí uma ossificação mais associado a uma característica mais de osteoblasto, dependendo da localização onde aconteceu essa fratura. Mas, de certo modo, é a mesma coisa. Os slides já estão aparecendo para vocês, turma? Tá, Então, sim, professor. Só o primeiro. Tá, estou passando aqui para onde nós paramos. A gente aproveitando enquanto o final vai organizando aqui, só para lembrar vocês da importância de se fazer o avaliar, viu, turma? Não esqueça do avaliar. Professor, eu acho que a maioria dos alunos já fez o avaliar, só que esse negócio do print aí só foi falado depois, e aí, como não aparece mais, não tem como a gente tirar o print. Tá, perfeito. Lembrando que vocês podem fazer da tela onde ficava a chamada do avaliar, porque quando some dali, significa que já fez o aluno. Mas aí, quem já, tipo, vocês não estavam cobrando, tipo, como se fosse incluído a atividade de que tivesse faltando nota, não seria isso? Quem já está com a nota em dias, 2.500. Quem já está com as notas, basicamente com todas as pontuações lançadas, não precisa mandar o print, precisa fazer o avaliar, mas mandar o print não. Tá, ok. Professor, sou eu, Vera. Depois eu quero falar com o senhor, tá? Quando terminar as aulas no PV, pode ser? Pode ser, tudo bem. Viu? Tá, Aí eu tá vou ok. falar com o senhor. Tá. Gente, como tá lento. Eu acho que é a internet de todo mundo, professor.
Hoje tá de todo mundo. Na verdade, tá desde ontem essa oscilada aí. Ontem a gente nem teve aula direito, foi só um pouco de aula e caiu logo. Nossa, a aula tá bem ruim, os slides nem estão carregando direito. Justamente, não tá. Porque o São Luís param. Internet em São Luís, depois que chove, para. Deve ser a Qualquer net, né? Pelo amor de Deus, gente. É internet, é internet. E a gente não dá muita importância, mas, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, esses países de primeiro mundo, que a internet é muito rápido, que abre um arquivo muito rápido, a gente dá importância do tempo. Porque olha só, gente, aqui eu já perdi basicamente quase 10 minutos nesse processo com vocês, que eu poderia estar aproveitando de outro mecanismo. É o único terror das aulas online. O Luan não tá conseguindo entrar de jeito nenhum. Pronto, consegui chegar até os slides que eu estava. Slide 24. Não sei se vocês estão vendo, que já carregou para vocês aí. Então, turma, aqui era só... Aqui tá ok, professor. Perfeito. Aqui ainda não, eu ainda tô no slide 14. Aqui tá de boa. Aqui tá no 24 já. Pronto, a gente vai falando um pouco, enquanto vocês tentam se regularizar aí também, tá? Então, gente, só explicando, só falando de novo para vocês, né? Essa imagem, ela só mostra, de certo modo, como seria essa ossificação endocondral, né? Que, de certo modo, nós temos aí a cartilagem hialina, né? Essa cartilagem hialina, ela é a base inicial para que ocorra esse processo aí de formação do osso, através da ossificação endocondral. Tanto na ossificação endocondral como intermembranosa, precisa de um centro primário, tá? E para que ocorra essa ossificação endocondral, é necessário que tenha um molde de cartilagem, tá? Esse molde de cartilagem, dependendo do tipo do osso, né? Consequentemente, vai ter um formato mais cilíndrico, e aí vai ter essa ossificação, geralmente da parte externa para a interna, tá? Sempre vai ter aí uma característica do centro primário de ossificação. Esse centro primário de ossificação, geralmente é onde vai ter os vasos sanguíneos, que vai levar a nutrição desse osso e, consequentemente, a formação do osso. Tá? Então, só para vocês observarem aqui, turma, só um momento. Pronto. Só para vocês observarem, né, que nós temos aqui, de certo modo, já uma ossificação. Observa que antes nós tínhamos um molde de cartilagem, né, que estava todo azulzinho, e depois foi ossificando, né, tendo essa matriz óssea, consequentemente a entrada de vasos sanguíneos, levando a essa nutrição. E aí, turma, como nós falamos tanto para vocês aqui, como eu falei tanto para vocês agora sobre essa questão de cartilagem, a gente vai estudar um pouco agora sobre a histologia dos ossos, né? E aí, quando a gente pensa nessa histologia dos ossos, seria basicamente aprimorar a característica celular presente nesse tecido e também falar um pouco sobre essas células e falar um pouco sobre as cartilagens, tá? Que basicamente constitui aí também o osso, por estar bastante ligado aí ao osso. A cartilagem, gente, é um tipo de tecido, por isso que a gente fala tecido cartilaginoso, e é importante compreender que quando eu falo que é um tecido, turma, eu estou dizendo que, de certo modo, tem uma característica importante de célula, é formado por células, tá? E qual seria as funções básicas de um tecido cartilaginoso ou de uma cartilagem? O suporte aos tecidos moles. Então, nós temos aí os tecidos que são considerados moles. Quando a gente fala tecidos moles, gente, é que não são ossos, tá? Coração é um tecido mole, pulmão é um tecido mole. Então, de certo modo, tudo que dá suporte a esses tecidos, a esses órgãos, são as cartilagens, tá? Além disso, o tecido cartilaginoso reveste as superfícies articulares. Então,
todo local que tem articulação tem tecido cartilaginoso, tá? E qual seria a importância desse tecido cartilaginoso reverter essas articulações? A importância está associado aí a absorver choque, e quando a gente fala absorver choque, seria pancada mesmo, seria o estresse, tá? Ajuda, gente, consequentemente, no deslizamento dos ossos nas articulações. Eu acho que eu até comentei isso para vocês na aula passada. Gente, imagine só 2 ossos se triscando, tá? Imagine aí os ossos da perna. Aí você pensa agora no joelho que não tem uma cartilagem, que não tem um líquido que lubrifica essa cartilagem, e sim o osso triscando propriamente neles. Né? Dei até o exemplo de quando você vai beijar e dente toca com dente, né? Que dá aquele choque. Literalmente é desgastante. Por isso que é importante ter também a cartilagem para ajudar nesse deslizamento dos ossos nas articulações. É como se fosse uma lubrificação. As cartilagens, gente, o tecido cartilaginoso, na verdade, também é importante aqui, dentre algumas funções. Auxilia na formação e crescimento dos ossos longos na vida intrauterina e após o nascimento, tá? Olha o que é interessante aqui, ó. Auxilia na formação e crescimento dos ossos longos. Por que eu falei ossos longos? Porque é principalmente os ossos longos que tem aí essa cartilagem hialina, tá? Professor, nessa parte que você falou sobre o joelho, né? Por isso que algumas pessoas, depois que alcançam uma maioridade, elas têm que fazer cirurgia, né, para colocar prótese. Justamente. Por conta desse desgaste. Justamente. Essa prótese, Liliane, justamente é o papel da articulação, é o papel da cartilagem, tá? Porque não tem mais essa cartilagem, não tem mais esse deslizamento. Lembrando também que nós temos líquidos que ficam nessas articulações, né? A água, na verdade, não é água, é um líquido que tem proteínas, tem células de defesa, que vão servir também como lubrificação. E aí tem pessoas que têm um desgaste muito intenso durante a vida, e quando chega aí, principalmente a terceira idade, é necessário fazer uma cirurgia aí para tentar reverter essa situação, tá? Que é caríssimo, gente. A inserção de próteses são caras. A minha avó fez quando ela era viva, e assim, o índice de rejeição ele é considerado muito, muito baixo, mas infelizmente, no caso dela, ela foi contemplada, né? E houve uma rejeição, depois ela teve que tirar, e depois tem os movimentos da perna. Mas é uma cirurgia muito feita, é bem interessante. O material é muito caro também. E, professor, também, esse desgaste, ele pode ser na coluna, né? Porque quando eu fiz uma cirurgia na coluna, havia, além das placas, parafusos, foi feito também enxerto, porque houve um desgaste muito grande dos ossos. Na verdade, qualquer articulação, onde tem articulação, onde tem cartilagem, pode ter esse desgaste. O pessoal aí da odonto, lá mais na frente, principalmente nas disciplinas mais específicas, vão ver essa questão de enxerto ósseo, né? Acontece muito essa perda óssea, também, por exemplo, quando, com o passar dos anos, a gente tem a tendência de ter uma perda óssea, né? Mas a mandíbula, a região, né, que envolve aí a aderência dos dentes pode, por exemplo, sofrer essa perda óssea, e muitas vezes a pessoa não consegue fazer um implante. E aí precisa fazer um enxerto, né? E, consequentemente, esse enxerto é a indução do crescimento ósseo, para que depois veja a possibilidade de inserir, por exemplo, um pino, né? Um dente, uma prótese, vamos dizer assim. Lembrando, turma, que eu falei para vocês, e isso é fato, é uma das áreas que vai crescer muito, é a fisioterapia associada a traumatologia, a dor, porque nós vivemos uma era, gente, das pessoas cada vez mais com sobrepeso e obesidade.
Essas articulações, elas sofrem muito impacto associado a essa característica. Outro ponto também, gente, é o não cuidado nas atividades físicas, né? A gente não dá importância para a atividade física. Por exemplo, isso não é o professor Wellington que está dizendo, isso é a literatura que diz, isso são artigos científicos que dizem. Mas existe uma probabilidade muito grande das pessoas que praticam crossfitness adquirir muitos problemas de articulação, né? Porque existe aí uma característica associada à técnica usada, ao tipo de atividade física, exercício físico, na verdade, utilizado. A questão é que o impacto é muito grande. Fazendo corretamente, não vai sofrer. O problema, gente, é que nós somos cientes. A gente diz que faz corretamente, mas basta o instrutor virar para o lado, basta você não ter ninguém olhando que você não faz a posição correta, você acaba levando a um peso muito grande nessas articulações. Turma, em relação ao tecido cartilaginoso, vamos falar um pouco. O tecido... Oi, Priscila, fica à vontade. Opa. E professor, é porque tipo, lá no outro slide, quando ele afirma que auxilia o tecido cartilaginoso, ele auxilia na formação e no crescimento dos ossos longos na vida intrauterina e após o nascimento, sim, aí me veio na cabeça assim que a gente nasce onde é os nossos ossos, é tudo cartilagem, isso, e só depois que a gente está fora que essa matriz óssea começa a se desenvolver? Quase isso, não é totalmente, mas é quase isso, Priscila. Mas a maioria dos ossos, eles têm uma matriz cartilaginosa maior e osso um pouco mais flexível, justamente por causa da posição. Tu imagina, por exemplo, um fêmur num feto, numa criança que está desenvolvendo. Ele não pode ser totalmente só osso, porque senão a perna vai ficar totalmente esticada, não consegue ficar na posição fetal. Então, quando a gente fala assim, que auxilia na formação dos ossos na vida intrauterina e após o nascimento, está querendo dizer que quando você pega uma criança, quando ela está, principalmente na vida intrauterina, ela tem osso, já tem, mas ele tem muito mais cartilagem do que o osso propriamente dito. Porque não pode ter uma ossificação total, porque ela não vai conseguir passar pelo canal uterino, ela não tem como se desenvolver, porque não tem como ficar esticado, tá? É igual a questão do crânio. Nós temos uma parte, o bebê tem uma parte ossificada, mas uma grande parte recoberta de membrana. É membrana para depois ir ossificando. Certo. Obrigada, professor. Nada. E aí, turma, em relação ao tecido cartilaginoso, né, ele é um tecido avascular. Então, quando eu digo que ele é um tecido avascular, gente, significa que ele não tem vaso sanguíneo inserido no seu tecido. E aí, a gente já tem que começar agora a pensar em alguns pontos. Se não tem vaso sanguíneo inserido no tecido, como é que esse tecido sobrevive? Porque nós sabemos que a nutrição dos tecidos vem do sangue, né? Então, vamos entender um pouco mais. Além disso, turma, o tecido cartilaginoso ele é desprovido de vasos linfáticos e de nervos, tá? Lembrando, gente, que os vasos linfáticos eles são importantíssimos para captar sujidades, para captar substâncias estranhas, né? Os vasos sanguíneos, vasos linfáticos são responsáveis também por levar a linfa, que é repleto de células de defesa. Então, como é que acontece a nutrição desse tecido cartilaginoso para ele não morrer, para ele ter uma vitalidade? Olha só, gente, os capilares do tecido conjuntivo envolvente ou pelo líquido sinovial das cavidades articulares. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que a cartilagem, de certo modo, ela mantém-se, sobrevive a partir do quê? Do próprio capilar que está no tecido conjuntivo ao redor da cartilagem ou do próprio líquido que fica em volta dessas cavidades articulares, que aí tem nutrientes que acaba sendo absorvido para a cartilagem e a cartilagem mantém a sua vitalidade, tá? Gente, vasos sanguíneos podem atravessar as cartilagens nutrindo outros tecidos. Olha o que é interessante.
O vaso sanguíneo, gente, ele pode até atravessar a cartilagem, mas ele atravessa para nutrir outros tecidos, mas não a cartilagem, tá? Então, olha só, gente, essa imagem aqui bem interessante em relação ao joelho, né? Nós temos o osso, nós temos aqui o ligamento, nós temos a cartilagem, nós temos o líquido sinovial, que é importantíssimo para essa nutrição, para essa sobrevida da cartilagem. Inclusive, muitas vezes as pessoas falam assim, mas o problema é na cartilagem, mas a pessoa vai botar líquido. Porque existem alguns procedimentos, gente, que pode sugar esse líquido sinovial, como também pode introduzir esse líquido, né, na articulação. Mas por que introduz o líquido? Porque possivelmente não tem um líquido sinovial e introduzindo esse líquido nutre a cartilagem. E aí essa cartilagem ela fica mais vital e, consequentemente, facilita essa articulação, esse movimento. Quais são as constituições histológicas, turma? De certo modo, as células, né, são os condrócitos, tá? Quando a gente fala da constituição histológica, seria da cartilagem, tá? São os condrócitos. E existe um material extracelular, né? Que é formado por uma matriz, que essa matriz ela tem propriedade elástica, que dá a propriedade elástica da cartilagem, tá? Lembrando, gente, toda vez que a gente fala matriz, é a base para a formação do tecido, tá? E nessa matriz tem colágeno mais elastina, tem macromoléculas de proteoglicanos, né, que são tipos de proteína, tem ácido hialurônico e tem glicoproteínas, né, proteínas associadas a características com açúcares, com moléculas de açúcares. Diante disso, eu estou falando do tecido cartilaginoso, tá? De modo geral. A partir de agora, gente, eu vou falar dos tipos de cartilagem para vocês, tá? Em relação às estruturas que compõem as substâncias intercelulares, né? Ou seja, entre as células, nós podemos dizer que existe alguns tipos de cartilagem, que é a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, tá? Quando a gente fala na cartilagem hialina, que é a que mais constitui o nosso corpo humano, tá, turma? É a que mais constitui, aí, de certo modo, o nosso organismo. Essa cartilagem, de certo modo, gente, ela é constituída de colágeno tipo 2, ácido hialurônico, proteoglicanos, muitos hidratados, né? Esses proteoglicanos, muito hidratados, quando a gente fala muito hidratado, porque tem muitos hidrogênios, e também, gente, glicoproteína, tá? Já a cartilagem elástica, ela tem pouco colágeno tipo 1 e fibras elásticas. Já a cartilagem fibrosa tem fibras de colágeno tipo 1, mas não tem um pericôndrio, tá? Que é a parte superior da cartilagem. Em relação à cartilagem hialina, é o tipo mais frequente encontrado nas fossas nasais e em algumas peças cartilaginosas da laringe. Os condrócitos aparecem isolados ou em grupos de até 8 células, que são chamados aí de grupos isógenos. Isso acontece devido a uma mitose de uma única célula. O disco epifissário entre a diáfise e a epífise dos ossos longos em crescimentos é constituído de cartilagem hialina e é responsável pelo crescimento do osso em extensão, tá? O disco epifissário é formado por cartilagem hialina. O que é esse disco epifissário? Ele está nos ossos longos e ele está entre a diáfise e a epífise desses ossos que estão em crescimento. Então, só para a gente observar algumas características da cartilagem hialina em localização, né? Então, a cartilagem hialina, ela se localiza como, por exemplo, na traqueia e brônquios. Eu não sei se vocês conseguem sentir, turma, mas a traqueia, vocês podem até fazer isso aí na garganta de vocês.
Mas quando você coloca o dedo, por exemplo, na garganta, que vocês vão descendo, gente, consequentemente, vocês vão sentindo como se fosse anéis. Esse anéis é formado de cartilagem hialina. Na verdade, gente, esse anel, a gente chama anel, mas ele não é um anel propriamente dito, ele é um C. Ele é uma cartilagem, parece um C. Por que não é um anel totalmente fechado? Por que não se trisca, né? Esse anel cartilaginoso que a gente chama da traqueia, que não é um anel propriamente dito, porque ele não se fecha. Ele não se fecha, gente, porque por trás da traqueia vem o esôfago. E o esôfago, gente, quando nós engolimos algum alimento, esse esôfago ele se dilata. Como ele se dilata e ele está atrás da traqueia, a traqueia ela não foi formado o anel para dar essa flexibilidade para o esôfago. Olha o tanto que é bonita a anatomia, gente. Olha o tanto que, literalmente, o nosso corpo ele é muito bem pensado, tá? Depois vocês podem dar até uma olhadazinha na internet e ver, como não é o foco do nosso conteúdo, dá uma olhada na traqueia. Mas a traqueia é formada por cartilagem hialina, tá? Por esses anéis. Só que esses anéis, eles não se fecham. A parte de trás dele não se fecha porque logo atrás tem um esôfago, que é onde vai passar o canal alimentar. E aí, como dependendo do tamanho do alimento, pode ser um alimento mais expansivo, esse esôfago ele acaba aumentando de tamanho. E aí ele acaba levando para uma pressão sobre a traqueia. E aí, como a traqueia não é fechado totalmente, acaba não levando essa característica. É também encontrado, turma, a cartilagem hialina nas articulações, tá? Na cartilagem articular, no disco epifissário, lembrando que o disco epifissário é encontrado principalmente em ossos longos, como o fêmur, e também, gente, no próprio esqueleto embrionário. Quando a gente fala esqueleto embrionário, é como se fosse o molde da criança, tá? É o molde do embrião, tá começando a formar o embrião, e aí tem a cartilagem hialina também. Turma, só para a gente observar aqui, gente, o osso infantil e um osso adulto, só para vocês entenderem um pouco sobre esse disco epifissário, tá? Então, olhe tanto para o osso infantil quanto para o osso adulto. Nós temos aqui a cartilagem articular, tá? Que é a cartilagem articular, ela fica ali na epífise, tá? Que já entra ali nas articulações. E eu quero chamar a atenção de vocês para o fise, que é a cartilagem de crescimento, que é o disco epifissário. Observa que o osso infantil, gente, ele tem esse disco epifissário. É como se ele fosse um propulsor para levar ao crescimento do osso. Quando o osso está totalmente desenvolvido, esse disco epifissário ele é substituído pela matriz óssea. Estão me escutando? Tá dando má qualidade aqui na... Sim, professor, eu escutei perfeitamente. Tá. Que apareceu aqui para mim, má Também, qualidade na professor. rede. Tá. Professor, por dúvida, você está em qual slide? Tô no 35 agora. Ah, eu tô no 34 e tipo, tá carregando bem devagarzinho os slides para mim. Eu tava no 34, explicando o 34. Agora eu tô indo pro 35, tá? Turma, é só para vocês, o que eu comentei para vocês, né, em relação à cartilagem hialina, né? Quando a gente fala cartilagem hialina, nós temos aqui o pericôndrio, tá? Que geralmente está na parte superior da cartilagem. Lembra que eu comentei para vocês que, de certo modo, vou até voltar aqui, ó. De certo modo, eu falei para vocês que existem os condrócitos, né? Que esses condrócitos, eles aparecem isolados. Gente, alguém está mexendo nos slides. Vou voltar aqui. Então, como eu falei para vocês, né, os Fui eu, condrócitos. professor. Fui eu, desculpa, porque os slides não estão passando aqui para mim, aí eu quis passar os slides para poder acompanhar e acabei. Tá, e Frank, talvez, toda vez que você perceber que eu estou em outro slide que não aparece para você, eu acho que é mais fácil você sair e voltar, que aí quando você volta já carrega naquele slide.
Mas é porque eu tava fazendo isso agorinha. Eu saí e voltei várias vezes, mas eu achei que eu ia achar que tivesse chato fazendo isso. Não, fique à vontade. Então, como eu falei para vocês, né, que a cartilagem hialina ela tem uns condrócitos, né, e aí quando a gente fala esses condrócitos, de certo modo, eles podem ser isolados, né, ou eles podem estar associados a esse grupo isógeno, que contém 8 células, tá? Turma, aqui nessa imagem nós temos uma representação esquemática e organização molecular da matriz da cartilagem hialina, só para ficar mais fixo para vocês. A cartilagem hialina, gente, ela é formada por fibra de colágeno tipo 2, tá? E aí, turma, muitas vezes as pessoas elas vão e falam que não entende por que existe prescrição de colágeno, por que existe médicos que prescrevem colágeno para dor na articulação. Porque existem vários fatores que constituem a articulação. A articulação ela é formada, de certo modo, turma, por cartilagem. E a cartilagem ela é formada por colágeno, tá? Além do colágeno, ela é formada também pelo ácido hialurônico, tá? Ela é formada, de certo modo, por proteínas de ligação, tá? Por proteoglicanas. Então, precisa ter todas essas constituições, todos esses constituintes para fazer a cartilagem hialina. Então, como eu falei para vocês, gente, o pericôndrio, né? Inclusive o Danilo também comentou um pouco ainda agora para vocês. O pericôndrio é essa parte de revestimento da cartilagem, né? Então, olha só, o revestimento de todas as cartilagens hialinas, certas cartilagens articulares. Então, quando a gente fala pericôndrio, é como se fosse uma membrana, tá? É um revestimento da cartilagem. Ele é um tecido conjuntivo mais denso. Ele apresenta colágeno tipo 1, parte mais superficial, que fica próximo das células da cartilagem. Fonte de novos condrócitos para o crescimento, né? Então, o pericôndrio, ele tem essas células aí que vão ajudar no crescimento de formação da cartilagem hialina. A nutrição, oxigenação e eliminação do refúgio metabólico da cartilagem é a partir do pericôndrio. E nesse pericôndrio, que é essa membrana, e por ser um tecido conjuntivo, tem vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Ou seja, ajuda nessa nutrição, tá? Então, turma, olha só. Nós temos aqui uma cartilagem. Observa, gente, que a cartilagem, os condrócitos, né, eles são bem mais separadozinhos. Já o pericôndrio, que é essa membrana bem fininha, que está na superfície da membrana hialina, da cartilagem hialina, desculpa, já é um pouco mais denso, é um pouco mais junto às células e tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, é responsável por características nutricionais, oxigenação. Turma, temos também aqui, por exemplo, né, no slide 39, outro corte histológico de cartilagem, né? Podemos observar, de certo modo, essa cartilagem hialina. Turma, eu não sei se vocês conseguem observar nesta imagem, nós temos aí a cartilagem hialina, nós temos o pericôndrio, que é essa membrana que reveste essa camada, essa cartilagem hialina, e ao redor nós temos o tecido adiposo, né? Várias células adipócitas aí, que é essas células branquinhas, cheias de gordura interna. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a parte que tem a cartilagem. Lembra que eu falei para vocês que os condrócitos, eles podem ficar isolados, né? O condrócito, ele pode ficar isolado, que é a célula que constitui a cartilagem, mas ele pode vir em forma de grupos de 8. Não sei se vocês conseguem observar, é porque não aparece o marcador para vocês. Mas bem na parte superior tem o nome cartilagem, aí logo em seguida tem a imagem. Tem um círculo mais para o canto esquerdo, aonde é a cartilagem, que nós podemos contar os 8 condrócitos junto. Ó, é uma bolinha branquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que um tá mais fechadinho. Isso daí seria o grupo isógeno, porque os condrócitos podem vir isolado ou agrupados. Tá formando tipo um anelzinho.
Sim, professor, observei aqui. Isso daí são condrócitos agrupados, né? Geralmente eles se agrupam em 8. Professor, aí no caso, tem algum motivo para esse agrupamento desses condrócitos? E qual seria a situação a qual eles vão se juntar ou não? Geralmente não tem uma explicação para isso, né? Possivelmente esse agrupamento está associado a uma interação célula-célula. Então vamos imaginar assim, quando eu falei assim, tem condrócitos isolados, mas turma, o tecido ele é vivo. Se tem um condrócito isolado, mas tem um outro condrócito que está próximo, eles interagem entre si. É como se fosse um mecanismo de comunicação. Tá? Imagine aí, por exemplo, várias pessoas que estão numa parada de ônibus, elas estão totalmente umas fora da parada de ônibus, outras começa a chover e começa a ficar frio. Involuntariamente, turma, as pessoas nem percebem, mas elas começam a se acolher uma próxima da outra. É como se fosse um mecanismo de atração, de comunicação mesmo, para algum objetivo, né? Em prol de algum objetivo. Turma, e como é que formam os condrócitos? Os condrócitos, turma, de certa maneira, né, eles vêm do mesênquima. Quando a gente pensa em osso, quando a gente pensa em tecido osso, em tecido cartilaginoso, geralmente vem do mesênquima, tá? Das células mesenquimais, que são aquelas células pluropotentes que vão desenvolver outros tipos de tecido, outras células, tá? Então, consequentemente, esse mesênquima ele vai sofrer uma diferenciação, essa célula vai levar a uma multiplicação e o arredondamento das células condroblastos, tá? Esses condroblastos, eles se afastam, levando a uma síntese da matriz cartilaginosa, até formar os condrócitos também, que são os grupos isógenos. Então, quando se fala, por exemplo, em células que são do tecido ósseo ou das cartilagens, a gente pensa lá do mesênquima, do tecido mesenquimal. Esse tecido mesenquimal ele tem células pluripotentes que vai dar origem a vários outros tipos de células, tá? E, professor, e como é que dá origem a esses outro tipo de célula? Vai depender da localização. Se aquele tecido mesenquimal está no tecido cartilaginoso, ele vai dar origem ao tecido cartilaginoso, células do tecido cartilaginoso. Se ele está lá nos neurônios, vai dar origem ao tecido neuronal, apesar de que não tem essa capacidade, tá? Do tecido neurônio, dos neurônios, tá? Aqui nós temos, por exemplo, gente, uns condroblastos se afastando. Gente, condroblastos é as células que constituem a cartilagem, tá? Quando fala condrócito, também são células, tá? Mas geralmente quando a gente fala condrócito, já são as células mais agrupadas. Então nós temos aqui os condroblastos se afastando. Se vocês observarem essas setas, gente, as setas pretinhas nesse corte histológico, vocês observam que os condroblastos eles estão se afastando, tá? E aí que novamente, para mostrar para vocês como é que forma aí o tecido cartilaginoso, nós temos aqui o pericôndrio, tá? Esse pericôndrio é um tecido conjuntivo, por ser um tecido conjuntivo, ele tem aí fibroblastos. Logo abaixo nós já vamos ter aí os condroblastos, tá? Logo abaixo, nós já temos basicamente a constituição do tecido cartilaginoso, a matriz interterritorial, ou seja, a matriz que forma a cartilagem, e nós temos aqui os condrócitos, né, que é a diferenciação do condroblasto para o condrócito. Geralmente o condroblasto está mais na parte superior e o condrócito está mais na parte interna. Então, né, quando a gente fala aí, células que fazem parte da cartilagem, né, nós temos quando a gente fala condrogênicas, são células que vão levar à formação aí, de certo modo, do pericôndrio, tá? Quando a gente fala condroblastos, são células que estão associadas ao pericôndrio, mas que já vai descendo para a cartilagem. E condrócitos são as células que estão na matriz cartilaginosa, ou seja, já estão na cartilagem propriamente dita. Então, gente,
os condrócitos, né? Ele tem uma ultraestrutura. Então, quando a gente fala que o condrócito ele tem uma ultraestrutura, é porque, literalmente, gente, o condrócito ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina em relação ao quê? É uma célula secretora de colágeno, principalmente tipo 2, que é o principal colágeno, tá, turma? Quando a gente pensa em nível de colágeno, é o principal. Além de secretar o colágeno tipo 2, secreta também os proteoglicanos e glicoproteínas, que são essenciais para a formação da matriz cartilaginosa. Turma, e como é que ocorre o crescimento da cartilagem, tá? A cartilagem, gente, ela pode ter um crescimento intersticial e ela pode ter também um crescimento aposicional. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é interstício. O que é interstício? Turma, as células, propriamente, elas não triscam. Elas não estão aderidas uma à outra. Elas podem até chegar próxima, mas elas não têm contato direto. Geralmente existe alguma proteína ou alguma substância que interliga as duas, mas elas não triscam a outra. Eu não tenho célula ligada uma à outra propriamente dita, tá? E aí, esse espaço que fica entre as células é chamado de espaço intersticial, tá? Então, quando a gente fala crescimento intersticial, significa que acontece entre as células. E como é que acontece esse crescimento cartilaginoso? Intersticial acontece através de divisão mitótica dos condrócitos pré-existente. Então, o que seria isso? Tem um condrócito, tem essa célula, e aí essa célula ela vai começar a se dividir através de mitose em outra célula. Em que local? Nesse espaço intersticial. Então, ele vai crescendo, vai se dividindo, vai empurrando ao outro condrócito, vai empurrando. Então, ele vai crescendo e vai empurrando, então formando a matriz. Já o crescimento aposicional é a partir das células do pericôndrio. Então, já a cartilagem, quando ela cresce a partir do pericôndrio, que já é essa membrana mais externa, que é um tecido conjuntivo, consequentemente, isso daí seria o crescimento aposicional, tá? E, consequentemente, essas novas células vão produzir fibrilas de colágeno, ou seja, fibras de colágeno, proteoglicanos e também glicoproteína, que são as substâncias da matriz do tecido cartilaginoso. Então, turma, olha só. Em relação ao crescimento intersticial, tá? Se vocês observarem, nós temos aqui o grupo, né, isógeno, seria os condrócitos, e aí eu quero que vocês observem, turma, essa imagem azul. Se vocês observarem, nós temos aqui várias células que estão sofrendo aí o processo de mitose, tá? Observa aqui que entre essas células, já tem entre algumas células, já tem algumas imagenzinhas, uma linha como se fosse azul, significa que já está tendo aí o tecido intersticial sendo formado, né? Significa que as células já estão se dividindo, sendo que uma célula está se afastando da outra e ficando entre elas esse tecido intersticial. Já pensando em relação ao crescimento aposicional, é só pensar, onde é que está esse crescimento? Ela está a partir do pericôndrio. Então, eu tenho aqui o pericôndrio. Consequentemente, se vocês observarem, gente, nessa imagem, nós temos aqui uma setinha amarela, tá? Nós temos aqui setinha amarela, que está de cima para baixo. E aí, o que nós podemos observar aqui? Que nós temos aqui uma célula, e essa célula ela está sendo dividida, ó. Mas essa célula está sendo dividida entrando para a matriz, tá? E aqui seria o crescimento aposicional. Falamos da cartilagem hialina, bem falado, né? Porque ela é uma das mais importantes. E agora vamos falar aí, de certo modo, da cartilagem elástica, tá? A cartilagem elástica, gente, além dos condrócitos existentes, tem fibras ou fibrilas de colágeno, e tem substâncias intercelular e muitas fibras elásticas.
Então, quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa nessa característica da cartilagem elástica, o próprio nome já está nos dizendo, ela tem uma elasticidade grande devido à quantidade de fibras elásticas presente. E aí isso leva a cartilagem elástica, gente, comparado à cartilagem hialina, ela tem uma coloração amarela, já a cartilagem hialina ela é branca, né, leitosa, branca, leitosa, tá? E onde é que a gente pode encontrar, por exemplo, a cartilagem elástica? No ouvido interno e ouvido externo, na epiglote e na laringe. Gente, a epiglote, tá? É uma cartilagem que ela bloqueia a passagem de líquido para o canal da traqueia, tá? Então, toda vez que nós vamos, por exemplo, engolir, toda vez que nós vamos comer, fecha a passagem para o sistema respiratório, senão o alimento ele entra para o sistema respiratório. Uma pessoa que come muito rápido, uma pessoa que bebe muito rápido, pode se engasgar. O que seria o engasgamento, né? O engasgar, gente, é quando entra comida ou líquido, né, para a região do sistema respiratório, porque a epiglote não deu tempo de fechar, tá? Não deu tempo de fechar. E essa epiglote aqui também, gente, algo importante a falar para vocês, ela está muito associada também, turma, a morte por asfixia, tá? Pessoas que têm alergia a alguns medicamentos, um exemplo, ou camarão, crustáceo, que tem uma alergia bem mais forte, essas pessoas, quando comem esses alimentos ou tomam alguns medicamentos que podem ser alérgico a essa pessoa, diz que fecha a glote. Quando a gente fala epiglote, gente, seria a glote, tá? Fechar a glote. Fechando a glote, gente, simplesmente não entra ar. Se não tem passagem de ar para os pulmões, a pessoa vai morrer por asfixia, tá? Inclusive, dependendo do tipo de alergia ou o processo alérgico que a pessoa tá exigindo, tem que ir rapidamente para o hospital. Senão a pessoa pode morrer por falta de ar. Turma, em relação à cartilagem elástica, também tem o pericôndrio, né, que é aquela membrana que reveste a cartilagem. Tem os condrócitos, mas, além disso, olha a quantidade de fibras elásticas, né? Olha a quantidade de fibras elásticas presente aí nessa matriz. E aí a matriz tem fibras de colágeno tipo 2, fibras elásticas, tem proteoglicanos, os condrócitos são maiores, alguns até binucleados, ou seja, tem aí 2 núcleos e tem grupos isógenos menores, ou seja, nessa cartilagem aqui elástica já tem menos agrupamentos de condrócitos. Turma, aí eu trago para vocês aqui algumas imagens da cartilagem elástica corada, tá? E aí é perceptível quando você faz esse corte histológico da cartilagem elástica, você consegue observar aí um monte de fibras, né? Que são as fibras elásticas. E essa segunda imagem aqui, do lado direito, nós temos aí o pavilhão aditivo com a presença de fibras elásticas, tá? E, por último, turma, nós podemos citar aqui a cartilagem fibrosa, tá? Essa cartilagem fibrosa é chamada aí também de fibrocartilagem. Aí a gente vai poder observar que essa cartilagem fibrosa, ela tem um tecido com característica intermediária entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Então, é como se essa cartilagem ela fosse a junção da cartilagem hialina mais tecido conjuntivo denso, tá? Ou seja, que as células são mais próximas, são mais juntas. Tem grande quantidade de fibras colágena, mas aqui no caso é tipo 1. E a substância fundamental, né, que forma essa cartilagem fibrosa é o ácido hialurônico, o proteoglicano e glicoproteína. São escassas, né, a substância fundamental é escassa e limitada à proximidade das lacunas que contém os condrócitos, ou seja, já próximo aos condrócitos não tem essa substância fundamental. E na cartilagem fibrosa, gente, para diferenciar, não tem pericôndrio. Não tem aquela membrana que reveste, tá? Então, nós temos aqui já a fibrocartilagem. Observa, gente, que tem uma fileira de condrócitos separada por fibras colágenas. Então, nós temos aqui
essa fileira de condrócitos, e entre essas fileiras, tudo isso daqui, gente, é fibra. Observa que essas fibras são mais densas, são maiores comparado àquelas fibras elásticas. É como se a fibra elástica da cartilagem elástica, gente, fosse um macarrão, um espaguete, as fibras. Já a fibrocartilagem da cartilagem fibrosa, tá, gente? É como se fosse aquele macarrão para lasanha. É mais denso, é maior. E aí separa as fileiras de condrócitos. Aonde a gente pode encontrar, por exemplo, gente, a cartilagem fibrosa? A gente pode encontrar, gente, entre os discos intervertebral, tá? Então, entre as vértebras, gente, nós podemos encontrar aí essa cartilagem fibrosa. Turma, e olha só o quão importante é a gente compreender isso. Por que será que a cartilagem fibrosa está entre as vértebras? Porque, de certo modo, gente, é necessário ter aí uma cartilagem mais firme, tá? Para que não tenha tanto movimento das vértebras, tá? Lembrando, gente, que dependendo da localização ou da lesão vertebral, a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica, tá? Por isso que esses impactos, né, acidentes de carro, de moto, queda, são perigosos, gente, por causa da posição da lesão. Além disso, nós também podemos encontrar, né, a cartilagem fibrosa entre a união da... Agora me esqueci o nome. Turma, fugiu o nome desse osso aqui, tá? Mas que fica localizado, que o povo chama de bacia. Tô tentando lembrar, tá? Vai vir na minha cabeça já já, tá? Então, essa posição aqui que nós chamamos aí de certo modo, que une essas duas regiões, também tem a cartilagem fibrosa. Turma, então, os discos intervertebrais, ou seja, os discos intervertebrais que está entre as vértebras, são formados aí por fibrocartilagem, é um anel fibroso, é formado por essa cartilagem fibrosa, tá? O núcleo pulposo, ou seja, tem células arredondadas, dispersas em um líquido viscoso, rico em ácido hialurônico e contendo pequenas quantidades de colágeno tipo 2, tá? Então, por exemplo, turma, nós temos aqui um disco normal, tá? Observa aí o corpo da vértebra e o disco intervertebral. Agora, observa, gente, uma hérnia de disco, né? O que seria essa hérnia de disco, né? Que é muito comum ter, tá? As pessoas terem. Gente, a hérnia de disco é como se fosse uma protuberância do disco. O disco, ele tá na posição adequada da vértebra, em cima da vértebra, só que quando ocorre uma pressão nesse disco, ele pode literalmente formar uma protuberância. E isso pode levar a dores, inflamação. E existe cirurgia para isso, tá, turma? Turma, mostro para vocês e trago para vocês alguns exemplos de problemas que dá no disco, tá? Só um momento, turma. Turma, tá falhando aqui para mim. Tá falhando para vocês? Tá. Professor, eu escuto perfeitamente. Ótimo, tá bom. Porque aqui toda hora tá... Aqui tá toda falhando um pouquinho. Porque aqui toda hora tá aparecendo na qualidade. Aí, eu não sei se eu continuo, né? Professor, não é melhor eu não sei, né, por conta da aula, mas não é melhor o senhor desligar a sua câmera, porque é melhor pra gente, porque a internet hoje, acho que todo mundo tá... Pode ser, sem problema. Quer diminuir a posição, para aí.
Então, turma, só para a gente finalizar esse conteúdo, tá? Exemplos de problemas do disco, né? Nós temos aqui o disco normal, quero que vocês observem, tá? O disco normal. Lembrando que esse disco é formado por cartilagem fibrosa. Aí nós temos o disco degenerado, observe que ele tem um desgaste. Nós temos aí, de certo modo, gente, logo abaixo, uma protussão discal, ou seja, está começando uma parte do disco sair, e aí é importante nós compreendermos que isso leva à formação da hérnia discal, que é mais embaixo. Nós temos aqui, gente, o colapso discal. Quando se tem, gente, olha só, o colapso discal significa que o disco já está uma faixa. A cartilagem só é uma faixazinha, tá? E vem um problema. Quando se tem esse colapso discal, consequentemente, o disco degenerado vai levar, degenerado com formação de osteofilo, significa o quê? Vai ter o que nós chamamos de bico de papagaio. Por quê, gente? O disco, ele está totalmente degenerado, as vértebras começam a sofrer o impacto e uma triscar na outra, consequentemente formando essas protuberâncias. Quando se tem o que nós chamamos de bico de papagaio, gente, é justamente porque não tem mais cartilagem em algumas vértebras, entre as vértebras, e está formando essas protuberâncias. Professor. Oi. Falhou? Ficou mudo. Oi, professor. Slide. Ficou mudo. Entendi. Vamos lá, não vamos sair não, calma aí. Vai dar certo, vamos terminar. Falta um slide para a gente terminar isso daqui. E aí, turma, faces de formação da hérnia do disco intervertebral. Aqui é só para vocês entenderem como, de certo modo, acontece esse processo de formação da hérnia, né? Quando a gente fala hérnia, gente, seria aquela protuberância do disco, tá? Então, nós temos, de certo modo, o que, gente? O abaulamento discal. Esse abaulamento discal pode acontecer por alguma pressão, tá? Nós temos a protussão discal, que é quando começa literalmente a formar uma protuberância. E aí nós temos a formação da hérnia de disco, que é quando literalmente sai, é como se saísse essa parte interna do disco e começa indo mais essa protuberância. Consequentemente, mais embaixo, nós temos o quê? O disco sequestrado ou fragmentado. O que seria isso? Consequentemente, tem um rompimento dessas membranas associadas à cartilagem e tem o vazamento do líquido. Turma, o reparo de fraturas, né? Só para a gente finalizar. Olha só, gente, o reparo de fratura pode acontecer tanto pela ossificação intermembranosa e ossificação endocondral, mas é importante entender, gente, em áreas de cartilagem formada no local da reparação, tá? Como eu falei para vocês, é mais comum acontecer a reparação endocondral quando se tem cartilagem, tá? E formação do calo ósseo, que é um imaturo, substituído por osso laminar, que é o que nós podemos observar aí, gente. Quando a gente fala o calo ósseo, é porque é um calo, né? É um osso, vamos dizer assim, inicialmente formado, que ele é imaturo, que depois vai ser substituído por um osso lamelar. Só que esse osso lamelar ele leva a uma protuberância, e isso pode levar a dor, porque vai dar pressão nos tecidos, pode dar pressão na cartilagem, pode dar pressão sobre a pele, tecido epitelial, tá? Tranquilo, turma? Lembrei, gente. Tudo bem, professor. Ótimo. Tudo Lembrei, bem, turma, em relação àquele osso, é a região sacral, tá? É o sacro. Vou colocar agora mais uma aula aqui pra gente, não fujam. Vamos finalizar tudo que envolva tecido ósseo. Essa aula é bem pequena. Acho que é só 11 slides.
Pronto, turma. Estão aí com os slides carregados? Sim, professor. Sim, professor. Parece. Perfeito. Então, gente, só para a gente agora falar um pouco mais abrangente sobre o esqueleto, tá? O esqueleto, como é que ele é dividido? Nós podemos dividir o esqueleto, turma, de duas maneiras. O que nós chamamos de esqueleto axial e esqueleto apendicular. Quando a gente fala nessa divisão, é somente para a gente ter ideia do que podemos constituir de porção. Como assim? Quando eu falo em esqueleto axial, significa que eu estou dizendo que faz parte o crânio, coluna, vértebra, costela e externo, tá? Quando eu falo esqueleto apendicular, eu estou falando dos membros superiores e inferiores, tá? Então, toda vez que alguém falar assim, o esqueleto apendicular, então já sei que vai ser mão, braço e antebraço. Quando eu falo, e além disso, pé, pernas, coxa e região sacral, tá? Quando eu falo esqueleto axial, gente, é todo o tronco, né? Que envolve basicamente o quê? Costela, crânio, coluna e o crânio seria a cabeça em si, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Se vocês encontrarem alguma literatura, em alguns pontos, essa característica. Tá? Oi, Rafael, fica à vontade. Professor, Oi, fica à vontade. consegue me ouvir que a internet aqui tá travando? Sim, consigo. É que esse uso sacral também pode ser chamado de símbolo, né? A mesma coisa. Perfeito. Pode ser chamado de COPS também, tá? Perfeito. Então, gente, só quando a gente pensa, por exemplo, nos ossos do esqueleto axial, tá? Certo. Então, nós podemos aqui destacar o crânio, tá? Nós podemos destacar o externo, costela, vértebra, tá? O sacro, no caso, entra aqui, tá? E o cóccix, porque faz parte aí de certo modo, da medula, tá, gente? Da vértebra. Quando a gente pensa nos ossos do esqueleto apedicular, né? Envolve todas as características, de certo modo, das características, como, por exemplo, membros inferiores e membros superiores, tá? Então, nós temos aqui a clavícula, a escápula. Gente, a clavícula, né, para ficar um pouquinho mais claro e que vocês possam compreender aí um pouco, a clavícula, gente, é o que o povo chama de saboneteira. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, acho que tá engraçado. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, saboneteira. Sim, professor. Sim, professor. Quando diz que a pessoa é muito magra, né? E fala, essa saboneteira aparece muito. Tal. Justamente. Quando se fala, né, que a pessoa é muito magra, a saboneteira, né? Que na verdade, gente, nós nem entendemos um pouco, porque às vezes isso é bonito, às vezes não é. Eu já vi pessoas fazendo maquiagem, mulheres principalmente, né? Eu vi mulheres já passando um pó, né? Porque vai usar aquelas blusas mais, eu acho que é top, eu não sei qual é o nome, é top, alguma coisa assim, né? Tomara que caia, alguma coisa assim. Aí, para deixar mais a mostra, mais avermelhado, eu vi já mulheres passando pó, né, nessa saboneteira. Então, a saboneteira, gente, é a famosa clavícula, que, inclusive, gente,
é muito comum o deslocamento da clavícula, com queda, né, em banheiro, com queda lavando casa, por exemplo, tá? Em acidente de moto, e aí tem o deslocamento. Essa escápula é a famosa pá, né? Que inclusive nesse slide vocês podem observar, que é essa região mais que o povo tem mania de bater nas costas, né? Quando a pessoa bate nas costas, geralmente bate em cima dessa escápula, que é a famosa pá, tá? E aí tem o húmero, além do húmero, nós podemos citar aqui o ilíaco, o húmero, gente, é o osso que constitui o braço, tá? Nós temos o rádio e a una, que é o osso que constitui o antebraço. Nós temos o ilíaco, que é essa parte da bacia, tá? Nós temos aí nas mãos o osso do carpo, que são os ossos mais internos ao antebraço. Nós temos os ossos do mesocarpo e nós temos as falanges. Quando a gente fala carpo, metacarpos e falange, quando eu falo o termo, gente, carpo, então eu quero que vocês peguem a mão de vocês e vai até o punho, tá? O punho, gente, ele é formado aí, então, pelo carpo. Logo após o punho, nós temos a mão, que é basicamente formado aí pelo o metacarpo, tá? E mais nas extremidades, que são os dedos, nós temos aí as falanges, tá? Aí nós temos o fêmur, que é o osso que constitui a coxa, a patela, que é aquele osso sesamoide que está no joelho, nós temos a tíbia e a fíbula, que constitui a perna, e nós temos aí os ossos que constituem o pé, que é o tarso, metatarso e falange. Segue a mesma raciocínio. O tarso é mais interno, e aí tem o metatarso, que é a parte mais próxima à ponta do dedo, e as pontas do dedo são as falanges. Em relação, turma, ao osso do crânio, né, os ossos que constituem o crânio, nós temos aí a mandíbula, né, o pessoal aí da odontologia, né, tem que aprender basicamente, inclusive eu acho que deve ter uma disciplina voltada só para anatomia da cabeça e pescoço, né? Então, nós temos aqui a mandíbula, que é flexível, tá? Então, quando você está mastigando, você está flexibilizando aí a mandíbula. Nós temos o maxila, que é a parte de cima, o zigomático, o osso nasal, o frontal, o temporal, o parietal e o occipital, né? Então, o occipital é a parte do osso planar ou laminar, que está na parte de trás do crânio. O parietal é o maior osso, o frontal é o que constitui, que nós chamamos de testa, tá? Inclusive, tem pessoas que têm um frontal bem grande. O nasal é esse osso mais perto aí da região ocular. O zigomático é o que vai ajudar aí também na constituição, por exemplo, na constituição aí dos espaços que leva a sinusite que eu comentei para vocês, os seios nasais. E o temporal, gente, é onde basicamente fica aqui na lateralidade, que geralmente nós, como posso dizer para vocês, é onde fica quase próximo à orelha. Tá? Então, novamente, né, nós temos aqui o osso nasal, olhando agora de frente, o osso nasal, o osso lacrimal, que foi outras regiões que nós não olhamos, né, o osso zigmático, o osso maxilar, o osso da mandíbula, o vome. O vome, gente, é esse osso que fica bem, é como se fosse a parte que está associado aqui ao septo nasal, bem no início. E aí nós temos o osso etmoide, osso temporal, osso esfenóide, que já é basicamente nos olhos, o osso parietal, que é o osso que constitui a maior parte, e nós temos o osso frontal. Gente, em relação à vértebra, né, é importante nós compreendermos. A coluna vertebral, de certo modo, ela é formada por vértebras, pelo sacro e pelo cóccix, tá? Inicialmente, essas vértebras, elas são aí, nós temos aí em torno, por exemplo, nós temos aí 7 vértebras cervicais, tá?
nós temos 12 vértebras torácicas e nós temos 5 vértebras lombares. De certo modo, nós temos aproximadamente 24 vértebras, tá, turma? Sendo que as vértebras cervicais é aquelas que estão mais próximas ao crânio. As 12 vértebras torácicas ficam na região torácica. Quando a gente fala vértebras torácicas, gente, é porque ele fica basicamente atrás da região do tórax, que é essa região das costelas. E nós temos as 5 vértebras lombares, tá? Que fica já na região lombar. E aí, turma, lembrando que entre essa vértebra passa o sistema nervoso central. E aí existe toda aquela característica que eu falei para vocês. Dependendo de lesões que possam acontecer nessas vértebras, o indivíduo ele pode ficar paraplégico ou tetraplégico, né? Acredito eu que todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, né? Disso. Turma, vocês sabem qual é a diferença, né, de paraplegia e tetraplegia? Queria saber mesmo, professor, mais detalhado. Tá, olha só. Quando a gente pensa, por exemplo, em paraplegia, geralmente a paraplegia, gente, ela está associada a uma... a paraplegia ela está associada a uma perda de movimento, geralmente associado da região do cóccix para baixo, tá? Que basicamente a pessoa ainda consegue, por exemplo, andar de cadeira de roda, porque ela tem uns movimentos superiores, tá? Já a tetraplegia, que é mais grave, ela perde todos os movimentos da cabeça para baixo. O único movimento, o único controle do corpo, gente, que ela tem é a cabeça, tá? Então, repetindo, paraplegia perde movimentos da região do cóccix sacral para baixo, ou seja, perde movimento das pernas, e a tetraplegia já perde movimento de todo o corpo, exceto da cabeça, tá? E o que isso pode... Oi, fica bom? Aqui. Eu ouvi falar uma vez que aquela anestesia hack, né? Ela pode causar paraplegia ou a tetraplegia, se ela for aplicada de maneira incorreta? Paraplegia, porque a localização da anestesia hack é na região lombar. Então, todo o impacto que acontece na região lombar leva a paraplegia. Mas deixa eu só melhorar essa informação. Não é que a anestesia hack leva, mas um erro de local de administração. E aí pode pegar um nervo, pode pegar o sistema nervoso central, aí pode levar, tá bom? É o erro. É o erro de aplicação, no caso, né? Isso, Milena, é o erro de aplicação. Não é que a anestesia por si só leva, tá? É o erro de aplicação. Ah, meu filho, quando isso acontece, pode ter certeza. É processo hospital, processo anestesista. É complicado, viu? Turma. Professor, mas, assim, porque quando eles vão fazer a aplicação dessa anestesia, eles sempre dizem para o paciente ficar, né, imóvel, quieto, e se no caso o erro da anestesia foi devido ao movimento do paciente na hora da aplicação, ainda assim o hospital é processado? E Priscila, não tem como justificar o movimento não tem como justificar o movimento do paciente. Se o profissional, o anestesista, ele percebe, né, que o paciente está agitado, que o paciente não tem controle, tudo isso, ele tem que ou dar uma medicação para acalmar, ou então não fazer a aplicação. Então, essa característica aí não está associado, por exemplo, ao paciente. A gente não pode levar uma culpa do paciente. E outra, um exemplo, a aplicação, o paciente, uma vez que ele está numa sala cirúrgica para isso, geralmente ele vai ter outros profissionais que vai estar segurando ele, né, fazendo com que ele respire. Então, assim, e quando é que ocorre o movimento do paciente? Logo, não sei se alguém já teve a possibilidade de fazer uma cirurgia, né? Eu já precisei, professor. Eu já também, E professor. realmente, os profissionais que estão ali, eles têm que te dar todo esse amparo, e eles te dão. Eu também já fiz aquela retirada do líquido da coluna para fazer o exame
O líquido Isso, de meningite, exato. E nessa hora, embora a gente esteja transtornado de dor, a maioria das vezes, como no meu caso era muito vômito por conta da meningite, mesmo assim o profissional ele só faz quando ele tem toda a segurança. Justamente. E ainda tem um outro ponto também que vale a pena comentar. Lembra, gente, que o que leva à agonia inicial, Priscila, ao paciente é o início da agulha. É quando começa a penetrar. Então, assim, se levou uma lesão na coluna, foi porque o profissional empurrou demais ou não percebeu que estava tendo movimentação e insistiu numa coisa que não deveria, tá? Professor, eu fiz, né, quando eu fiz a cesárea, foi a RAC, né? Então, realmente, quando a agulha penetra, é muito agoniante, porque acho que é bem sensível essa nossa parte aqui atrás, é bem sensível. E aí, eu senti leves choques nas pernas. Aí eu informei para a moça que estava anestesista, né? Ela, você está sentindo alguma coisa? Eu disse, eu estou sentindo uns leves choques. Aí ela arrumou, né? E calma, aí tu fica calma. Aí, para mim continuar na posição que eu estava, né? Para mim não me mover. Aí depois ela colocou o resto da anestesia e foi tranquilo. Entendi. Por isso que tem todo o apoio, gente. Por isso que hoje a anestesiologista ele tem que estar ali. Não tem esse negócio. E outro, hoje não se faz mais cirurgia que desse tipo, desse porte, que não é um médico especializado, não. Tem que ter o profissional preparado, que entenda, compreenda a anatomia, todo esse aspecto aí. Viu? Turma, então, ficou claro, gente, essa questão da tetraplagia e da paraplegia? Ficou sim, professor. E aí, turma, quanto mais lesão, aliás, quando a lesão acontece principalmente nas vértebras cervicais, é que vai levar à paraplegia, tá bom? E infelizmente, nós não temos reversão, tá, turma? Ainda, mas existem muitos estudos promissores, com células troncos, com muita coisa aí que já está dando uma esperança. Turma, consequentemente, falando agora um pouco das costelas, né? Turma, nós temos o que nós chamamos de costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. De antemão, nós temos aproximadamente 12 pares de costelas, tá? 12 pares de costela. Por que a gente chama costela verdadeiras? Por que nós chamamos, gente, de costela verdadeira? Porque a grande parte, porque essas costelas verdadeiras, uma grande parte dela, ela consegue ligar-se, por exemplo, a esse... Aliás, deixa eu tentar dar uma outra explicação, antes de falar das costelas. Olha para essa imagem, turma, e eu quero que vocês observem esse osso que fica bem no centro. Esse osso que fica bem no centro é chamado de externo, tá? É o osso externo, certo? As costelas verdadeiras, gente, são aquelas costelas que, de certo modo, que vai até o sétimo par, são aquelas costelas que ela tem um tamanho maior. Então, ela sai da vértebra e se liga nessa região anterior. Ela se liga nessa região da frente. Só que como é que acontece essa ligação, turma? Essa ligação acontece utilizando cartilagem, tá? É uma cartilagem que faz essa ligação aí da costela, das vértebras, da costela, da vértebra com o manúbrio, com o externo, que é essa parte aí da frente. Por que eu chamo costela verdadeira? Porque a maior parte é formado de osso. E só uma pequena parte que é formado aí de cartilagem. Já a oitava, a nona e a décima são chamadas de costelas falsas. Por que são chamadas de costela falsa? São chamadas porque a maior parte é já de cartilagem e não de osso. E a 11, que nós chamamos de costela flutuante, ela não tem a capacidade, o tamanho dela, né, gente, acaba não levando a essa capacidade de se ligar à região interna, a região da frente, não consegue se ligar. E professor,
Oi. Quando se faz a remoção, aquela cirurgia lá estética para remover as costelas para deixar a mulher com a cinturinha mais fina, no caso, é retirar dessas costelas flutuantes, não é isso? A flutuante pode também ser retirado as 2 primeiras falsas, tá? Ah, tá ok. Pode. Era justamente isso que eu ia falar, né? Que o Ken Humano fez uma entrevista que ele tava falando que tinha tirado 3 pares de costela. Isso, Aí, geralmente. agora eu entendi. Geralmente. Mas isso futuramente a pessoa não pode vir a sofrer com essa retirada de dessas costelas? Sim, né? Por exemplo, gente, quando a gente fala, né, desse procedimento, tem consequências, tá? Tem consequências sim. Tá associado, por exemplo, a uma não proteção do tórax, tá? Então, assim, de certo modo, causa risco à saúde, tá? E quando a gente fala de risco à saúde, são vários associados, tá? Vários associados. Aí vai depender do indivíduo. Por exemplo, já imaginou também esse indivíduo que retira a costela e depois aumenta de peso? Olha como é que vai ter, por exemplo, essa característica de segurar esses órgãos que estão mais com capa de gordura. Então, tem várias características aí associadas. Inclusive, gente, para vocês terem ideia, não é um procedimento aprovado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Não é aprovado a retirada. Inclusive, professor, quando ele fez, ele nem fez no Brasil, né? A maioria das cirurgias longas dele é sempre fora. Justamente, é o que eu ia falar agora. No Brasil não se faz, não é porque não é recomendado. Mas, por exemplo, na Colômbia, pode. Na Colômbia, gente, chega a custar 100 mil reais uma retirada dessas costelas falsas. Sim, foi. Ele falou mesmo na entrevista. Ele disse que tinha conversado com um doutor aqui do Brasil, né? E queria retirar, na verdade, 4. Só que aí ele não aceitou fazer. Aí foi por isso que ele foi fazer para fora, essa da costela. E as falsas. E as outras também, né? Que todos eles 6 ele fez para lá. Sim, a maioria. Gente, toda cirurgia que o pessoal vão para fora fazer é porque não é porque é proibida no Brasil. Pode ter certeza, tá? Quando fala assim, eu fiz tal cirurgia, essa cirurgia eu fiz em tal país, pode ter certeza que é porque não é legalizado no Brasil, tá? Gente, e o que se faz pela beleza, né? Vou até ligar aqui a câmera, já que a gente está finalizando. O que a gente faz pela beleza, né? Hoje aí nós temos, não sei se vocês já ouviram falar da famosa lipo HD, né? Demais, professor, só o que se fala, né? Sim, professor. E eu tô aí juntando dinheiro para isso, viu? Você vai Brincadeira. fazer um estanquinho, professor? Nossa, professor! Brincadeira. Eu já ia dizer. Mas é uma coisa que eu quero dizer para vocês assim, é uma coisa que eu, por exemplo, se chegar uma necessidade mental mesmo, que está associada a uma autoestima, por que não fazer? Se você tem condição, por que não fazer? Perdão, professor, mas o senhor pode explicar como é esse procedimento? Eu não conheço. Quando a gente fala na lipo HD, gente, é literalmente fazer a costura do músculo, fazendo o formato. Existe a retirada da capa de gordura, tá? Mas existe também a costura do músculo. É como se moldasse o músculo, formando literalmente o que nós chamamos de gominhos, né? Os gomos e também aquela sinueta na região abdominal, tá? Só que, por exemplo, é diferente da abdomoplastia, é diferente da lipoaspiração. A lipo HD, literalmente, é a retirada da gordura, consequentemente, com vamos dizer assim, com a arte, com a confecção, com a costura do músculo no tecido, tá? Para que forme aquela característica ali. Só que, por exemplo, turma, uma lipo HD, no Brasil hoje, gira em torno entre 50 a 80 mil reais, tá? Enquanto uma abdomoplastia gira em torno de 20 mil reais. Professor, então você está falando que a lipo HD ela é menos invasiva, ela é melhor? No caso, Não. Não é que seja melhor. Ela é mais invasiva? Ela é.
A lipo HD ela é um pouco mais, existe um risco maior comparado à abdominoplastia, porque entenda, a abdominoplastia tirou a gordura, puxou o tecido, costurou, né? Suturou, colou. A lipo HD não. A lipo HD vai ter uma costura nos músculos, vai ser formado os músculos. Na verdade, vai ser formado os músculos. Vai pegar o músculo que está ali e vai literalmente costurar, né? É como se você fosse pegar uma carne e você amarrasse ela porque você quer a carne redonda ou porque você recheou a carne e você vai colocar um barbante para ficar naquele formatozinho e prender. É o que acontece com a lipo HD, tá? Esteticamente fica mais bonito para as pessoas que querem ficar com um tanquinho sem Perfeito, precisar fica malhar. perfeito, fica maravilhoso. Vão juntando Professor, dinheiro. Ai, meu sonho, professor, faria hoje. Se você dissesse assim, eu já juntei o dinheiro, mas não quero fazer, mas eu vou pagar. Então, para alguém. Eu faria aqui. professor, no caso, é por ela ser invasiva que ela causa muito problema, né? Tem algumas pessoas que procuram, conversam, né, com mais de 5 médicos de cirurgia plástica, justamente porque ela é bem invasiva e pode acarretar até um problema para a pessoa, né? Na verdade, toda cirurgia plástica, gente, ela leva a alguns problemas, né? Por exemplo, vou fazer uma abdominoplastia. Faz a abdominoplastia, fica perfeito, mas você vai ter que mudar a alimentação, porque até o teu órgão, mesmo que você não fez uma redução bariátrica, mas você só fez uma abdominoplastia, você retirou 5, 6 quilos de gordura e você pressionou teus órgãos que antes estava mais frouxo, porque cresceu a região abdominal, o órgão se adaptou. Quando você tira essa gordura, que você faz, puxa o tecido, você pressiona o órgão. Então a pessoa vai sentir mais dores, vai ter mais flatulência, vai ter que comer menos. Então, assim, até se organizar, tem muita situação envolvida. Risco maior de trombose. Mas, gente, não é pensar por esse lado. O risco sempre vai ter. É igualzinho assim, uma vez, uma pessoa veio perguntar assim, mas fulano fez uma cirurgia de abdominoplastia por causa de estética. Gente, não é só estética, é saúde. Por quê? É saúde mental, é autoestima, é saúde biológica, porque se uma pessoa faz uma abdominoplastia, pode ser porque ela é sobrepeso e obesa, e aí ela perdeu peso para retirar a pele. Se ela retira, ela diminui gordura, diminui a possibilidade de ser hipertensa, diminui a possibilidade de ser diabética. Então, assim, a gente também tem um preconceito, né, quando se fala em estética, de menosprezar. Mas e a saúde mental? A autoestima é bom, gente, não é ruim não, né? Mas existe o risco, tá? Tudo vai ter o risco. Uma lipo tem um risco, tá, gente? Concordo com o senhor, professor. Exatamente. E em relação a essa lipo HD, eu estava olhando aqui na internet, falando que o preço varia de região para região, né? Mas gira em torno de 3 mil reais. Então não é muito caro, não. É muito caro, mas sabe por que também que é muito caro, Rafael? Tá associado a pessoas, a formação. Gente, não é porque o médico ele é cirurgião plástico que ele faz lipo HD. Isso daí é uma outra característica, tá? Então, assim, não são todos os médicos cirurgiões plásticos que fazem lipo HD. Tem muitos que estão se especializando agora, porque é uma técnica nova, né? Então, assim, daqui mais ou menos 5 anos, 8 anos, 10 anos, a lipo HD já não vai ser mais esse valor. A abdominoplastia não é, gente. Eu me lembro da época que a abdominoplastia o pessoal ia para São Paulo, porque não fazia em São Luís, tá? Não fazia no Maranhão, tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Era 50 mil reais. Hoje você encontra médico aí maravilhoso, excelente, por 15 mil, 16 mil. Tá, então vamos finalizar aqui, vamos deixar a estética para depois, né? Turma, então nós temos mais 2 slides, então, falando agora sobre os ossos dos membros superiores, né? Que seria a mão, o antebraço, o braço e o primeiro segmento, que é os membros superiores, eles são divididos em 4 segmentos. O primeiro segmento
Professor, travou. Foi só para mim que travou? Para mim também, Não, inclusive. travou pra mim também. Mas a voz tá ok? A voz tá ok? A Pra voz mim, Sim. travou ainda. agora voltou. Travou, agora voltou a voz. Tá, perfeito. Então, só recapitulando. Os membros superiores, eles são divididos em 4 segmentos. O segmento 1, que é a cintura escapular, que é formado pela clavícula e pela escápula. O segundo segmento é formado pelo braço, que o osso que constitui o braço é o húmero, tá? O terceiro segmento, que é o antebraço, que é constituído pelo rádio e una. E o quarto segmento, que é formado aí pela mão, tá, gente? Que é formado aí pelos ossos da mão, que é o carpo, ou corpo, metacarpo e falanges, tá? E, por último, nós temos os membros inferiores, que também são formados por segmentos, que são formados por 4 segmentos. O primeiro segmento, que é a cintura pélvica, que é formado pelo osso do quadril, tá? Ilíaco, que é chamado ilíaco. O segmento da coxa, que é formado pelo fêmur. O segmento da perna, que é formado pela tíbia e fíbula. E os segmentos dos ossos do pé, que é formado pelo tarso, metatarso e falanges. Ok, turma? Tranquilo? Ok. Sim, professor. Perfeito, professor. Alguma pergunta, algum comentário? Turma, se não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, acho que a gente conversou muito também, sempre é muito boa aula com vocês. A gente encerra nosso conteúdo de hoje. Só relembrando. Oi, Desculpa Amanda. interromper, mas a questão do avaliar, porque eu tô meio por fora lá do grupo, tem que mandar o